Hoje a gente vai aprender a fazer um tapete lindo de patchwork do zero. Vem comigo que no vídeo de hoje eu te ensino o passo a passo completo. No decorrer do vídeo eu já vou passando os materiais, lembrando que eu estou usando tricoline de tecido desses tons de azul mais a base jeans, né, pra gente começar. E lembrando também que por aqui a gente faz na máquina doméstica, então não tem desculpa de você não fazer o seu. Pode pegar a sua máquina, tirar a poeira dela e vamos começar a costurar. E a gente vai começar com dois quadradinhos de 9 por 9. Eu vou colocar assim, ó, frente com frente. E vou passar a costura com um pé de máquina a toda volta, a toda volta. Vou traçar ali a... Eu vou colocar um alfinete, na verdade. Mas depois que a gente costurar toda a volta, eu vou traçar a diagonal. Mas primeiro a gente vai passar a costura a toda a volta, lembrando que o nosso pé de costura é de 0,75 por aqui. Agora a gente vai traçar as duas diagonais assim, ó. Pega a régua escolar mesmo, que fica mais fácil, e pode ser com a caneta mesmo. Vamos marcar ali um X, né, nas duas diagonais, assim, e do outro lado. Vamos separar os dois tecidos, tanto o florido quanto esse azul mais turquesa. É azul turquesa, né? É tipo um azul bique, né? E vamos fazer o recorte. Passei no ferro ó, e abri, tirei as pontinhas, alinhei tudo muito bem. E o nosso novo quadrado de poazinho tem 11 por 11. Do mesmo jeito, vamos colocar frente com frente e passar uma nova costura com o mesmo pé de máquina, para ele não ficar torto. Então, nós vamos passar a costura novamente, assim, acrescentando esse quadradinho de 11 por 11. Vocês estão vendo que eu não quero viver perigosamente nesse tapete, porque eu quero ele bem alinhadinho, né? Por isso que eu tô colocando alfinete em tudo. Mas se você não quiser, não precisa, mas... Dessa vez eu quero ele bem retinho, por isso que eu tô colocando alfinete em quase todas as vezes. Vocês vão me ver aí e vão colocar alfinete nesse daí. Tirei ali os alfinetes e agora a mesma coisa é traçar o X na diagonal do quadradinho que a gente acabou de costurar. Vamos separar novamente assim, ó, com toda essa facilidade. Gente, eu não achei muito fácil, não. Separar, não, sinceramente. Olha isso. E vamos separar... Gente do céu. Precisa até que eu tivesse tido algum problema. Olha só, separa isso daí e vamos cortar em cima da linha. Isso, finalmente. Em cima da linha onde a gente traçou a diagonal. Lembrando de pegar assim, ó, somente a parte de cima. E agora que eu já recortei, ó, eu vou pro ferro e passo novamente. Pra gente tirar aquelas rebarbinhas que ficam sobrando ali. E vamos alinhar bem essa pontinha aí, pra ele ficar bem retinho. Agora a gente vai para a tábua de corte e vamos fazer ali, ó, todo o recorte ali, ó, dessas sobras que ficaram e alinhar bem para a gente ir para o próximo quadradinho, para ele ficar bem quadrado, bem certinho, bem bonitinho. Então agora a gente vai fazer todos os recortes aí, claro que isso aí, como eu falei para vocês, é um facilitador, mas se você não tiver, você pode fazer com aquela reguinha escolar que eu estava usando antes e a caneta.
Intercalando as cores, o nosso novo quadrado, que é o florido, ele vai ficar de 14 por 14. Então, eu já estou medindo aí um pouquinho a mais, mas ele vai ficar com 14 por 14, para eu alinhar ele depois direitinho. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas vocês já sabem que é aquele quadradinho florido de 14 por 14 que a gente acabou de cortar. Por isso que agora tá um pouquinho mais rápido, porque o processo é o mesmo. Mesmo assim, eu vou deixar tudo no vídeo pra gente não se perder na sequência. Não vou recortar nada, só vou deixar ele um pouquinho mais rápido, porque a gente já sabe que a sequência é a mesma, mas pra gente não se perder, a gente vai deixar tudo aqui no vídeo. E galera, chegou até aqui, não se esquece, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Aqui tem muito tapete legal, então você não pode ficar de fora. Aproveita, compartilha com aquela amiga artesã que vai gostar de saber que para fazer esse modelo de tapete, a gente já tem os tamanhos corretos, que são os tamanhos que eu estou passando aí de cada quadradinho, que eu nunca vi nenhuma artesã passando, viu? É só você chegar lá e cortar lá no pedaço grande. Não, aqui eu tô dando as medidas todas certinhas, todas corretas. Então, só por causa desse detalhe, eu já mereço a sua inscrição neste canal lindo e maravilhoso. Então, brincadeiras à parte, essa parte azul, ela ficou com 18,5 por 18,5 e a última parte florida ficou de 24 por 24. Agora, o bloco completo eu vou medir aqui com vocês, ó, 32 por 32. Esse foi a medida final do nosso bloco e a gente vai usar agora a base jeans. Porque esse bloco a gente vai colocar ele também encontrando as pontas para fazer o centro do nosso tapete. E a nossa base tem 47 por 69. Já marquei ali o meio tanto na horizontal quanto na vertical. E vou centralizar tudo muito bem, mas deixando pelas pontas assim, ó, para ficar tudo na diagonal assim, ele mostrando esses quadrados lindos. E vou fazer costurando as faixas e intercalando em cada uma assim. Alfinetei também e agora eu vou começar por esse azul e as nossas faixas são de 6 centímetros. Então eu vou fazer ali toda a moldura em volta do nosso bloco central e depois eu vou dando continuidade intercalando as cores. Já deu para perceber que na primeira faixa ali, ó, ela já passou do final da nossa base ali, então a gente já vai dando continuidade. Primeira moldura feita e agora a gente vai usar aquela faixa do poazinho de azul também, mas eu quero ela mais fininha para dar um destaque maior. Então essa minha faixa tem 3 centímetros e é ela que a gente vai intercalar agora com o outro azul. Vou formar uma nova moldura com essa minha faixinha de 3 centímetros. Aproveitei também, já completei a parte florida ali, que era a mesma coisa, né? Era só costurar ali para manter as laterais. E agora é só completar ali, ó, intercalando também as cores novamente. Azul escuro, floridinho e o poá. Então vamos dando continuidade.
Nessa parte eu já tô passando a costurinha a toda volta, ali para tirar aqueles restinhos de faixas que ficam ali na pontinha. Eu não gosto de recortar não, eu prefiro passar a costurinha bem na beiradinha para ficar seguro, para depois a gente fazer o acabamento final. Costura passada e olha que lindo que tá ficando esse tapete. Lindo demais. Então, agora a gente já vai fazer o acabamento. Eu tô usando as faixinhas de 4 centímetros do meu florido, que é o que eu tenho mais ali. Então, é só colocar frente com frente e eu vou fazer, né, como sempre, as laterais maiores primeiro. E depois eu faço a lateral menor com aquela dobradinha que a gente faz pro acabamento ficar já perfeito. Já fiz as duas laterais maiores ali e aproveitei também e já fiz uma das laterais menores, mas a outra lateral eu vou fazer junto com vocês para mostrar o segredinho. Então, eu faço o seguinte, eu pego a minha faixa de 4 centímetros, viro pelo lado da base do nosso tapete e deixo ali sobrando um dedinho para fora ali, ó, de sobra da faixa. Vou dobrar ali, ó, pra frente e a mesma coisa da dobrinha de um dedinho lá na parte de baixo também. Depois eu tiro esse excesso aí que vai sobrar da faixa. Mesma coisa, gente, passa a costura, depois desvirar e rebater. Só que nessa parte aí a gente vai puxar pra frente, mas eu mostro tudo pra vocês aí, só um pouquinho que já vou mostrar. Agora, ó, para o acabamento ficar perfeito, é só puxar ele assim pra frente. Lembra de dar retrocesso ali naquela costura. Assim, e vou dobrar uma vez e dobro por cima da primeira costura. Porque aí o acabamento vai ficar perfeito tanto na frente quanto no verso. Deixa eu mostrar assim, ó, mais de pertinho para vocês verem como que vai ficar. Agora é só voltar para a máquina e continuar costurando. Lembrando que essa é a última costura e eu já vou trazer esse tapete pronto para vocês verem como que ficou essa lindeza. E o resultado final é essa peça maravilhosa. Viu só como é possível criar um tapete lindo, profissional e faturar aqui, ó, uma ótima renda extra aí da sua casa, usando até mesmo a sua máquina doméstica. E eu quero muito saber a sua opinião. Você gostou dessa peça? Deixa aqui nos comentários o que você achou e me conta com qual combinação de cores você vai escolher para fazer o seu. Se esse passo a passo te ajudou, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar com aquela amiga artesã que também ama costura e se inscreve no canal para não perder nenhuma aula por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece que eu vou deixar aqui na descrição alguns links importantes que vale a pena, mas também tem esses vídeos aparecendo aqui na tela para você aproveitar o melhor conteúdo e eu já te vejo lá.